Oi, meu nome é Lívia, eu sou sua terapeuta holística e hoje vai ter uma reflexão aqui no canal para você encontrar a sua alma gêmea. Já vai deixando seu like aqui no vídeo, porque hoje vai ser uma reflexão de muitas emoções aqui nesse canal. Eu tenho certeza que você vai amar e vai descobrir coisas que você ainda não tinha imaginado sobre você mesma. É uma reflexão sobre alma gêmea, mas a gente vai envolver muito autoconhecimento, espiritualidade e filosofia aí no meio. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no termo alma gêmea de uma forma bem estereotipada, né? Principalmente para quem aí tá no meio da espiritualidade. A gente tem várias definições de alma gêmea, chama gêmea, que acabam se confundindo e são um pouco imprecisas também. Para a gente refletir aqui hoje, a gente vai usar uma filosofia chinesa que é da cosmologia oriental antiga. Então, a cosmologia é uma matéria dentro da filosofia que estuda as visões das diferentes culturas sobre a origem do universo. Segundo a cosmologia chinesa, o universo surgiu a partir de um encontro, de uma fricção de polos opostos. Por isso, a gente vive numa realidade que é uma realidade polar, uma realidade de polaridades. De acordo com a cosmologia chinesa, essa combinação de polos opostos forma o processo de criação da realidade mental, física e espiritual. Então, a gente pode traduzir isso de uma forma mais simples. Se a gente está falando aqui de almas gêmeas, a gente vai estar falando de duas almas que são polos opostos uma da outra e que quando juntas ajudam, né, a criar uma realidade nova. A história arquetípica que define todo esse processo de criação do universo através de polaridades opostas é a história do Yin e Yang, que você já deve ter ouvido falar do Yin Yang, né? Eu vou deixar aqui uma imagem dele aqui do lado, porque é um símbolo muito conhecido. Provavelmente você já tinha conhecido esse símbolo, mas não sabia de onde ele surgiu exatamente, né? E o que significa dizer que é uma história arquetípica, a história da origem do Yin Yang ou das polaridades? Significa que existem histórias e conceitos que estão cravados no nosso subconsciente coletivo. E se você já ouviu falar sobre arquétipos, você vai entender bem do que eu tô falando. Se você não faz ideia do que arquétipo significa, resumidamente, arquétipos são forças que estão agindo sobre o nosso inconsciente para moldar a realidade que a gente vive. Se você quiser dar um Google aí sobre forças arquetípicas, o que são arquétipos, você vai entender muito mais também sobre como esse símbolo do Yin e Yang está influenciando a gente de formas indiretas no nosso inconsciente. Então, no autoconhecimento, você encontrar a sua alma gêmea significa você encontrar aquela energia oposta que te falta, que vai te ajudar a co-criar a realidade que você realmente quer viver para sua vida, que é fundamentalmente uma realidade de abundância, de prosperidade, de alegria e de amor, que tem a ver com a nossa essência fundamental. Resumidamente, essa história arquetípica da origem das polaridades do universo, né, da origem do Yin e Yang, é contada em uma realidade onde o universo é co-criado por duas forças, Yin, que é uma deusa, e Yang, que é um deus. Essa história, esses dois deuses, eles trocam turnos. Enquanto um dorme, o outro fica acordado. Quando um deles dorme, esse sonho que ele sonha quando está dormindo
se torna a realidade do parceiro acordado. Então, por exemplo, quando a deusa In está dormindo, o sonho dela se torna um mundo em que o deus vive na vida dele acordado. E quando o deus dorme, o sonho dele se torna um mundo em que a deusa vive na realidade acordada dela. Seria dessa forma que o deus e a deusa trabalhavam juntos para criar o universo. E por milhares e milhares de anos foi assim que aconteceu. Acontece que esses dois deuses, a deusa e o deus, eles nunca poderiam se encontrar os dois acordados ao mesmo tempo. Então, quando a deusa está dormindo, o deus está acordado no sonho dela e ela deseja desesperadamente a presença dele. Quando a deusa está dormindo e sonhando com Deus, ela está sonhando com a presença dele, com a imagem dele, desejando ela de volta. E o contrário também está acontecendo da mesma forma. Então, quando o Deus está dormindo e está sonhando com a deusa no sonho dele, ele está sonhando com a imagem dela, ele está projetando a imagem dela em tudo quanto é canto ao redor dele, procurando aquele desejo de poder tê-la. Acontece que ele não é parte do mundo dela, mas o mundo dela é parte do mundo dele. E esse desejo que leva o Deus a projetar a deusa em todas as mulheres e possibilidades de projeção que ele tem ao redor dele para poder encontrar ela, e o desejo que a deusa tem de encontrar o Deus e de projetar ele em outros homens e situações ao redor dela que reclamam ele, na verdade é o que move o ciclo de criação do universo. Então, nesses termos, a gente tem o desejo como uma força que move em direção à criação. Se a gente for colocar em termos mundanos, o desejo de uma mulher por um homem é o que move ela em direção a ele, para que juntos eles possam criar um outro ser humano através desse desejo em união. Por isso, nessa filosofia chinesa, o desejo é a força que move o caos. E o caos, basicamente, em essência, seria o processo ali de criação e movimentação da realidade. Só que nessa história chega um momento, depois de milhares de anos da criação do universo, onde a deusa se dá conta de que esse desejo que ela tem de encontrar o Deus é um vazio que existe dentro dela, e ela aprende a apreciar esse vazio como parte desse desejo, e com isso ela para de projetar essa essência masculina em outros homens e situações ao redor dela, porque é como se ela se sentisse completa nesse vazio, e ela passa com isso a aprender a amar a si mesma e as próprias falhas e faltas através do próprio vazio que ela cultiva nessa busca dessa energia masculina que ela carece. A história ela continua, ela é uma história grande, mas a essência da história eu contei para vocês, e a gente termina essa história com uma frase que carrega uma moral aí de tudo que eu falei para vocês, que é o seguinte: a pessoa dos seus sonhos é a pessoa que sonha contigo. Então a gente vai levar em consideração uma ideia de alma gêmea que é utópica e idealizada. Então a alma gêmea seria uma escala mais alta daquela pessoa que te quer
e te deseja mais do que tudo nessa vida. Agora a gente vai fazer uma pequena mentalização para a gente entrar em contato com essa alma gêmea e conseguir acessar essa energia da sua alma gêmea na hora que você quiser, como uma fonte de cura, como uma fonte de autoconhecimento, de desenvolvimento do seu amor próprio. E você vai perceber que quanto mais você entra em contato com essa alma gêmea, seja através de mentalizações ou meditações, que nem a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje, ou seja, através de sinais do universo, você vai acabar percebendo que você vai manifestar mais pessoas te amando, mais estrutura ao seu redor, mais apoio ao seu redor, mais acolhimento também. Então, o que eu quero que você faça é o seguinte: você vai sentar com a coluna ereta, dar umas 2 respiradas bem fundas assim, para você se conectar com o momento presente, sentindo o ar entrando pelas suas narinas e saindo, sentindo ele saindo, focando na sensação do ar entrar e sair. Quando você estiver bem concentrado, né, com os olhos fechados, você vai imaginar a possibilidade de existir alguém que te deseja mais do que tudo nessa vida. Uma pessoa que sonha contigo. E você pode perceber como você se sente ao imaginar essa possibilidade. Você pode também dar um passo à frente e imaginar se essa pessoa tem um gênero ou se não tem gênero, mas a imagem que vem na sua cabeça é um homem, é uma mulher, é uma imagem específica de alguma coisa que o seu subconsciente traz para você. Lembrando que não é legal você projetar em alguma pessoa específica. Por exemplo, eu tô imaginando meu namorado, ou meu marido, minha mulher. Porque a sua alma gêmea, ela existe dentro de você. Se a gente for levar aqui a ideia do Yin Yang, a alma gêmea, ela existe nos seus sonhos. A pessoa dos seus sonhos é a pessoa que sonha com você. Então, a gente vai sempre cultivar aqui uma ideia de que, por mais que você não tenha contato direto com essa alma gêmea, pelo fato dela ser utópica, você vai estar atraindo ela à medida que você se abre para receber aquilo que a alma gêmea está esperando para te entregar. Então, se você conseguiu imaginar uma figura com um corpo e com um gênero ou não, você vai começar a se comunicar com esse arquétipo dentro de você. A alma gêmea é fundamentalmente um arquétipo. Então, você pode conversar e se relacionar com os arquétipos à medida que você entra em contato com eles. Você pode perguntar para essa pessoa que sonha com você e que está nos seus sonhos, né? O que ela quer de você? O que ela precisa de você? Por exemplo, a primeira vez que eu fiz essa meditação, a pessoa dos meus sonhos queria que eu admirasse ela. E na minha cabeça, eu não estava me permitindo admirar a minha alma gêmea. É como se eu estivesse rejeitando a minha alma gêmea, com medo de me entregar para ela. E você pode imaginar o que ela precisa de você. Pergunta para ela, respira fundo e deixa ela te responder. Deixa que o seu inconsciente traga as respostas para você. Você pode perguntar também para essa força arquetípica dentro de você o que ela tem para te dizer. Tem alguma coisa que essa pessoa ou esse símbolo quer dizer para você? Ele quer te dar um pouco de carinho e você não tá deixando? Ele quer te amar, ele quer te admirar e você não tá acreditando que aquilo é real? Veja como você se sente com a ideia de que existe um ser e uma força arquetípica que te deseja desesperadamente. Pode ser que você não acredite que isso é possível, que alguém possa te desejar.
E esse sentimento, na verdade, é o sentimento que se reflete na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Então, por isso que eu falei que é um exercício de autoconhecimento. Porque quando você entra em contato com a sua alma gêmea, com a pessoa dos seus sonhos que sonha com você, você pode despertar uma série de sentimentos que vão te dizer sobre a sua abertura para receber abundância e prosperidade ou não na sua vida. Agora, uma fase final dessa meditação, que é a mais importante de todas, é você imaginando e ouvindo essa pessoa falando para você com muita calma, muito amor e muito acolhimento, o quanto ela ama aquela imperfeição em você que você mais sente vergonha. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu tava nessa meditação, eu imaginei essa pessoa falando sobre inseguranças que eu tinha comigo mesma, que eu achei que ninguém nunca ia amar. Por exemplo, eu sentia muita vergonha de falar com as pessoas sobre aquilo que eu sabia, sobre a minha opinião de vários assuntos. Eu achava que eu tagarelava demais, que eu falava demais, que ninguém queria me ouvir. E nessa meditação, eu imaginei essa pessoa falando comigo: eu amo ouvir você falar. Eu amo ouvir o que você tem para dizer. Eu acho tão maravilhoso todo esse conteúdo que você oferece. Eu acho tão sensual a forma como você se comunica. E eu percebi que de primeira eu fiquei um pouco resistente. Eu falei, como isso é possível? Alguém gostar de me ouvir falar? Eu sempre tive vergonha de me expressar e agora eu encontro uma parte de mim que ama a minha maior insegurança. Então pode ser uma insegurança física, pode ser uma insegurança do seu jeito de se expressar, pode ser uma insegurança do seu jeito de agir. E você vai ver quais sentimentos vão surgir a partir do momento que você imagina essa pessoa falando isso pra você. Você tá imaginando, isso é mentira, isso não é real. Isso é um ato de resistência, uma resistência que você tem de receber o amor das outras pessoas, de receber um elogio, de receber um amor incondicional. Você pode também escrever essa conversa que você tem com esse arquétipo oposto ao seu, né, com a sua alma gêmea, e você pode se conectar com a sua alma gêmea sempre que você precisar de apoio, de amor incondicional, de suporte, porque essa pessoa dos seus sonhos, que sonha com você, ela sempre vai existir dentro de você à sua disposição para criar uma realidade mais próspera. E eu espero que te ajude aí na sua jornada de autoconhecimento, vai gerar muitos insights para você, tenho certeza. Se você quiser deixar nos comentários também a sua experiência e o que você sentiu ao fazer essa mentalização, também vai ser ótimo.